Pessoal, na aula passada a gente falou sobre o sistema de numeração decimal, que é agrupar de 10 em 10, tá? E falamos das unidades simples, que é o CDU, unidade, dezena, centena, certo? Só que aí a tia explicou que tem a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Aqui na unidade, vou mudar a cor da caneta. Aqui nas unidades, nós contamos de... Essa caneta também tá despachada. Nas unidades, nós contamos de 0 a 9, porque só tem uma ordem, só tem um numeral, certo? Das dezenas, nós vamos contar. A partir do momento que aqui já dá 10, eu já passo para a ordem das dezenas. Por quê? Para a classe das dezenas, perdão. Por quê? Porque nas dezenas existem duas ordens. Então, sempre que eu tenho 10, de 10 até, vamos colocar aqui, 90. Por quê? Porque quando eu passo para 100, eu tenho 3 ordens, 1, 2, 3, que é a ordem das centenas. Então, recapitulando, aqui eu só tenho uma ordem, porque eu só tenho um numeral, tá vendo? De 0 a 9, entendeu? 10, de 10 a 90 eu tenho duas ordens, ou seja, eu tenho a classe das dezenas. Por quê, tia? Eu tenho dois numerais, ó, 1, 2, 1, 2, entendeu? Então, eu tenho duas ordens, que são o quê? Gente, esse negócio de ordem chama-se numeral, tá? Ordem no quadro valor de lugar é igual a numeral, a quantidade de numerais, tá? Que aí tem aqui. Quando eu tenho 100, eu já tenho o quê, ó? 3 ordens, porque ó, 1, 2, 3, 3 numerais, entendeu? Então aqui eu tenho 3 ordens. Então as ordens das unidades simples são primeira unidade, dezena, segunda ordem, né? E terceira ordem, que é as centenas. Então, ó, primeira classe aqui, ó. Por que primeira classe, tia? Porque aqui é a primeira classe. Primeira classe, uma vez que eu estou na ordem das unidades simples. Por que eu estou explicando isso? Porque agora a gente vai para a segunda classe. Porque o quadro valor de lugar, ele é composto por isso aqui, ó. Nós temos o unidade, dezena, centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que é a quantidade de numerais. Só que dentro daqui nós temos a... Deixa eu colocar bonitinho aqui. Nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Agora, nós vamos para a segunda classe. Qual é a segunda classe, tia? A classe das unidades de milhar. Olha só. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui vai aumentar uma ordem. Lembra? Qual é a ordem? Aqui, ó, terceira ordem, né? Aqui nós vamos passar para a quarta ordem. Aqui para a quinta ordem e aqui para a sexta ordem. Essas ordens são a quantidade de números que a gente tem aqui. Como a gente passou da classe das unidades simples, nós vamos para a unidade de milhar. Então, aqui é a segunda classe, que é a classe das unidades de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Beleza? A gente ainda tem mais outra classe, mas por enquanto vamos nos
atentar a essas duas. Por quê? Porque olha só, aqui na primeira aula eu tinha um número 119, certo? E eu distribuí no quadro valor de lugar das unidades simples, não foi? Unidade, dezena, centena, certo? Muito bem. Se eu tenho o número 1437, como é que eu vou distribuir ele no quadro valor de lugar? Muito simples. Até porque esse número ele tem 4 ordens, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, certo? Então, como é que eu vou distribuir? Sempre que eu for distribuir no quadro valor de lugar, eu vou pela direita. Sempre começando pelas unidades, tá? Então, 1437. Como é que eu vou distribuir? Simples. 7 unidades, 3 dezenas, 4 centenas. Olha lá. Uma unidade de milhar. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos fazer a decomposição. Uma unidade de milhar mais 4 centenas mais 3 dezenas mais 7 unidades, ok? Que é igual ao número 1437. Toda vez que eu mudar a classe, porque esse número ele tem o que, ó? Duas classes. Ele tem duas classes e 4 ordens. Eu peço desculpa aí pela letra, porque como eu tô segurando o celular e escrevendo ao mesmo tempo, eu fico meio que sem foco, tá? Mas eu vou providenciar um tripé depois, beleza? Então, ó, eu tenho duas classes e tenho 4 ordens, que é o que eu já tinha explicado aqui em cima. Toda vez que eu vou mudar a ordem, de 3 em 3, cada classe, ela é de 3 em 3, ó. Por isso que a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por quê? Porque todas as classes, elas são distribuídas de 3 em 3, tá bom? Então, é só você lembrar, a ordem é o numeral, a quantidade de numerais que você vai utilizar. A classe é o agrupamento de 3 em 3, tá bom? E toda vez que você muda a classe, você sempre coloca um pontinho, que é esse pontinho aqui, ó, tá bom? Agora, vamos lá fazer a decomposição desse número. Qual é o número? 1000, porque eu tenho uma unidade de milhar, então, ó, 4 ordens, certo? Mais quantas centenas eu tenho? Quantas centenas eu tenho? Eu tenho 4 centenas, então, ó, 4 centenas são 3 ordens, então 400 mais quantas dezenas eu tenho? 3 dezenas, então, ó, 30 mais quantas unidades eu tenho? 7. E eu vou ter que passar para cá, que é igual, qual é o número? 1400 que é igual ao número 1437. Ok, gente? Beleza? Qualquer dúvida, vocês me entrem em contato, ok?